Irmãos, nós estaremos iniciando hoje mais uma aula cujo título fala sobre comunidade de cuidado. Amém? Senhor, obrigado por essa manhã. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estar aqui unido junto com os jovens, falando sobre a tua palavra. Que o Senhor venha tomar a nossa vida e nós venhamos aprender mais um pouco sobre as Escrituras. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Lucas 10, 36 ao 37, ou melhor, do versículo 25 em diante, fala a respeito do bom samaritano. Esse texto diz assim: eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? A isto ele respondeu: ame ao Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de lá. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos, e aplicando-lhe óleo e vinho, e depois colocou aquele homem sobre o seu animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Irmãos, a lição de hoje fala sobre a comunidade de cuidado. Então, irmãos, nós vemos que a partir da postura de Jesus descrita no Evangelho, seria impensável concebermos uma igreja que não seja uma comunidade de cuidado. Embora isso seja verdade, há ainda muitas práticas aparentemente piedosas, vivenciadas no contexto da comunidade. Nesta lição estudaremos à luz da tão conhecida parábola do bom exemplo e veremos que uma igreja que siga o caminho de Jesus não só se lançará à tarefa de cuidar com suas ações misericordiosas, como também de denunciar todo abuso e descuido, além de fazer de suas próprias feridas uma fonte de cura. Então, que nessa lição nós vamos estar fazendo uma reflexão, uma análise de como tem sido a nossa vida. Se nós realmente estamos cuidando ou não daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que estão próximos de nós. Porque às vezes a gente quer fazer missão, quer ir para tantos lugares fazer a obra do Senhor, mas esquece de pessoas que estão do nosso lado, carecendo de uma oração, de um abraço, de uma ajuda, de um apoio. Então nós vemos que uma história de cuidado e de descuido. Então Deus nos criou, irmãos, para que cuidássemos uns dos outros. E a igreja é um ambiente perfeito, providenciado por Deus para que sejamos cuidados e também aprendamos a cuidar. Com certeza, aqueles que foram cuidados e aprenderam a cuidar no contexto do corpo de Cristo não terão dificuldade em cuidar de qualquer que seja o necessitado. Amém? Então aqui, irmãos, vai falar em primeiro lugar sobre o descuido esperado. De quem? Os salteadores. Nós vivemos num mundo hoje tão violento, né? Tanta assalto, tanta tragédia, tanta coisa. E aqui vai falar que, em primeiro lugar, aquele homem, ele foi assaltado. Então os salteadores
são os primeiros responsáveis pelo estado deplorável do moribundo. Representam aquelas pessoas que assaltam os valores, a dignidade, a paz, a fé das pessoas. Representam também aqueles que ferem e matam com suas palavras e ações. São aqueles que saqueiam o outro, pois aquilo que possuem vale mais do que aquilo que são. Ou seja, eles são agentes do descuido e descaso pelo ser humano, mas pelo menos não há falsa expectativa com relação a eles. Você sabe que eles estão por aí, né? Infelizmente, como o autor da lição coloca aqui, ele vai levando também para um lado de pessoas que tiram a fé, né? Tiram a paz, a dignidade, né? Calúnia, falsidade. Existe muito, infelizmente, dentro da casa do Senhor. A Bíblia fala sobre o joio e o trigo, então a gente precisa estar atento. Então, os salteadores são pessoas que a gente sabe que estão aí no mundo, aí, né? E a Bíblia fala que o ladrão pode vir a qualquer hora do dia ou da noite. Então, descuido inesperado. O sacerdote e o levita, irmãos, eles eram pessoas que eram para cuidar daquele ladrão. Mas a religiosidade, muitas das vezes, impediu eles, impede que nós façamos o melhor, façamos aquilo que Deus nos chamou e nos capacitou. Então nós vemos que a teologia, muitas das vezes, e eu acredito que foi o autor da lição também, foi aquilo que os impediram de ajudar aquela pessoa. Primeiro, irmãos, a primeira ordem da teológica, pecadores não deveriam ser ajudados, pois Deus detesta pecadores. Para ali uma verdadeira teologia do descuido. As pessoas às vezes falam, não, mas ele é pecador, eu não posso me contaminar, me misturar. A gente precisa estar atento. Segundo, diz respeito à raça. Uma das coisas que identificavam a raça era a roupa e a fala. O moribundo não podia falar, estava despido, o que dificultava a sua identificação. Então o sacerdote, portanto, não sabia se o homem ferido era um próximo. Não sabia quem era a pessoa. Então, talvez isso fez com que ele não fosse lá. E terceiro, vem com as regras religiosas. Um sacerdote não podia aproximar-se demasiadamente de um morto, do contrário, se contaminaria. Ou seja, pecado, saber quem a pessoa era, e ele estava andou 30 quilômetros pelo deserto, para um local, com certeza para fazer sacrifício, para oferecer sacrifício, e ele não podia se contaminar com alguém morto. Ele não sabia se estava morto ou não. Então a religiosidade impediu que o sacerdote o ajudasse. Então o sacerdote aqui representa, irmãos, aqueles que são irrepreensíveis do ponto de vista religioso. Está assim, ó. Mas indiferente às dores das pessoas. Nós vemos que está cheio de pessoas aí que são irrepreensíveis com relação à religião, mas se alguém precisar de uma ajuda, vão encontrar desculpa para não ajudar. Então, nesse sentido aí, irmãos, nós podemos ver que a religiosidade acabam matando por omissão. Cuidado inesperado do samaritano, irmãos. Nós vemos que, como se vê nessa parábola, o esperado nunca acontece. Dos religiosos, espera-se o cuidado, mas ele vem do menos qualificado de alguém considerado reprovável segundo as regras. Mas antes, irmãos, o levita, nós vemos que o levita também, e nós podemos levar por esse lado, o levita pensa, se o sacerdote, ele veio logo após, se o sacerdote que está à minha frente nada fez, por que eu, mero levita, devo me preocupar? Além disso, qualquer ação também poderia ser uma afronta a seu superior. Então o levita, que poderia pelo menos ter prestado os primeiros socorros, também passa e não ajuda o moribundo. Então, nesse sentido, tanto o sacerdote quanto o levita contribuem para o sofrimento do homem ferido pelo seu descuido. Então o levita, portanto, representam aquelas pessoas que não ajudam por pensar. Se fulano não ajudou, por que eu vou ajudar? Se fulano não fez, por que eu faria?
Então eles são pautados na vida dos outros. Fulano não fizer, não faço. Se fulano não ceder, não cedo. Se fulano não for, não vou. Então a gente precisa estar muito atento à nossa vida para a gente não se tornar como um sacerdote e como levita. Então, e o bom samaritano, aquele que menos se esperava, foi justamente aquele que foi próximo daquele salteador. Então, o samaritano, nesse caso, não está sujeito a regras judaicas. Não é motivado por qualquer teologia do descuido, não presta atenção à raça, nem justifica sua possível omissão dos outros. Para o samaritano, o cuidado estava no topo da lista. E tudo o mais deveria se pautar por ele. Infelizmente, hoje em dia, muitos de nós abrimos mão de cuidar do outro em função de uma enorme carga de regras e burocracia. O mais crítico é que, mesmo assim, ainda somos chamados de igreja. Então, que nessa manhã, nós venhamos estar refletindo sobre a nossa vida. Como nós agimos? Como sacerdote? Como levita? Ou como o bom samaritano? Nós estamos numa crise. Será que nós estamos esperando que o governo venha fazer tudo? Nós podemos fazer algo, mas esperamos. Não, é responsabilidade do prefeito, do governador, do presidente. Não, aquilo que vier às mãos para fazer, faça conforme as suas forças. A Bíblia fala isso. Então nós vemos, irmãos, que ajudar significa compartilhar sofrimento. Então o bom samaritano aqui, ele deu um exemplo, porque ele não estava preso à religiosidade. Então nós vemos também que existe algumas coisas que acontecem dentro da casa do Senhor. Nós podemos ver que a invisibilidade social é uma tristeza, é uma triste realidade em sociedade. A igreja deve cumprir a tarefa de trazer à tona da ordem de abuso e de respeito ao ser humano. Então, tem pessoas que na igreja, irmãos, não são vistas. A gente fala tanto de acepção de pessoas, mas se nós não vigiarmos, acaba a gente esquecendo muita gente de lado. Você não cumprimenta, você não abraça, você não fala, você... João, eu gostaria de ler com os irmãos, primeiro João, é um versículo que diz, 1 João 4:20 diz assim, irmão: se alguém disser ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê não pode amar a Deus, e quem não vê, a quem não vê. Então, irmão, que nós viemos estar, como esse texto fala, que nós devemos estar amando realmente o nosso próximo, nosso irmão. Porque a Bíblia fala, se você não ama o seu irmão, não pode amar a Deus que não vê. Você vê a pessoa do teu lado e não ama. Ele se torna uma pessoa invisível. E segundo, irmão, o caminho do cuidado pela falsidade, ausência de naturalidade. A Bíblia fala que nós devemos chorar com os que choram e sofrer com os que sofrem. Então a igreja foi chamada para ser fonte de cuidado, para cumprir essa missão. Frequentemente tem proposto remédio que cura os males humanos. Então nós precisamos, irmãos, viver uma vida de verdade. Essa semana, a Vitória, no GECEL que nós tivemos como cidade, e foi falado sobre 3 palavras fundamentais na nossa vida: amor, compaixão, empatia. Talvez você possa até encontrar outros, mas essas palavras estão faltando hoje na humanidade. Paixão, amor, compaixão, amor e empatia. Se colocar no lugar do outro, amar ao próximo como a ti mesmo, né? A Bíblia fala de Jesus. Em muitas situações vai falando que ele tinha compaixão e fazia a obra do Senhor, orava, as pessoas eram curadas. Então, compaixão, amor, empatia. Nós vemos aí agora um acidente trágico de uma criança de 5 anos, por negligência de uma patroa lá. Não vou entrar no mérito que a criança deveria estar lá ou não, mas foi lá, apertou o elevador, a criança subiu e acabou caindo. Então, irmãos, que nós devemos estar refletindo
hoje, como tem estado a nossa vida? Nós somos uma comunidade realmente que está cuidando daqueles que estão próximos de nós? Ou não? Então, conclusão. Muitos cristãos fazem do não crente um mero projeto, ou seja, querem ajudá-lo, mas com condição de que o ajudado decida ser um frequentador de sua comunidade. Cuidado é melhor, é preciso ressaltar, deve ser incondicional. A ajuda não deve ser vista pela via capitalista, ou seja, como investimento que trará lucros. A igreja deve cuidar pelo simples fato de estar lidando com um ser humano, porque em Deus tem um amor incondicional. Então, não podemos vê-los como projeto, mas simplesmente como pessoas. A igreja deve ser feita de pessoas que, diante da necessidade alheia, esquecem suas diferenças e se lançam à árdua, mas, ao mesmo tempo, instigante tarefa de cuidar. Como Jesus, o estranho rejeitado, devemos nos colocar no papel do samaritano, aparecendo dramaticamente em cena para atar as feridas do sofredor, mesmo que sejamos os únicos agentes da dispendiciosa demonstração do amor inesperado de Deus para essa pessoa. Então, irmãos, que nós possamos pegar esse bom exemplo do samaritano e quando precisarmos que Deus nos use, venhamos estar atentos. Que a religiosidade não faça de nenhum de nós, como fez com o sacerdote e com o levita, mas que nós possamos estar verdadeiramente cuidando das pessoas. Amém, Senhor? Obrigado por essa manhã. Toma os teus filhos, toma a nossa vida, tira do nosso coração tudo que não te agrada, que o Espírito Santo a cada dia venha nos orientar, nos capacitar, e que nós venhamos ter amor no coração, compaixão, empatia por todos aqueles que estiveram ao nosso redor. Quem será o nosso próximo? A Bíblia fala que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, e que verdadeiramente isso venha a ser uma realidade na nossa vida. E nós oramos, entregamos cada jovem em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém.